Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do ACS Podcast. Esse podcast que é feito não somente para a categoria dos agentes de saúde, obviamente, mas que traz a categoria dos agentes de saúde como protagonistas através de discussões aí a respeito da saúde pública como um todo. Então seja muito bem-vindo aqui. Te convido para seguir o nosso perfil no Spotify, que é o carro-chefe que recebe esse nosso podcast, é a nossa plataforma principal, mas você também está assistindo pelo YouTube. Bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre a vitória dos agentes de saúde no PPA participativo do governo federal, eu quero citar aqui alguns agentes de saúde que participaram do nosso último e primeiro episódio sobre visita domiciliar aqui no Spotify. Então, esses agentes deixaram alguns comentários e eu gostaria de agradecê-los pela participação. Portanto, Noêmia Queiroz, Luciane Dias Cardoso e Cristina Moraes, muito obrigado pelos comentários de vocês em nosso último episódio lá no Spotify ou aqui no Spotify, né? Falo lá ou aqui porque talvez você esteja assistindo esse episódio no YouTube. E aqui no YouTube também nós temos diversas pessoas que curtem, compartilham e comentam os nossos episódios, os nossos conteúdos. Então a todos vocês, o meu muito obrigado. E se você está no YouTube e quer seguir a gente lá no Spotify, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Corre lá, porque eu tenho certeza que você vai receber um conteúdo de qualidade, aonde um agente comunitário de saúde é o protagonista das discussões. E eu sou Leonardo Sobral de Jesus, você pode me chamar de Léo Sobral, agente comunitário no Rio de Janeiro. Ou melhor, em novidade, sou técnico em agente comunitário de saúde. É importante ressaltar isso e essa grande vitória também para a nossa categoria, que é a qualificação técnica, né? Mas vamos lá, gente. Bom, vamos ao que viemos então nesse episódio, que é falar sobre a vitória dos agentes de saúde no PPA participativo do governo federal. E aí, para começar esse assunto, eu quero te explicar o que é o PPA participativo. Talvez você tenha algumas dúvidas aí, e eu acho que com toda a humildade, com muita pesquisa na internet, talvez eu consiga te explicar o que é o PPA. Então nesse episódio você vai descobrir o que é o PPA, você vai entender a vitória dos agentes de saúde dentro do PPA participativo e você também vai saber, ou melhor, você vai entender quais são os próximos passos a partir dessa grande vitória que nós tivemos. Então vem comigo aí, senta, se acomoda, se você está indo para a escola, está indo para a faculdade, está indo para o seu trabalho ou está voltando do lazer com a família escutando o ACS Podcast no seu carro ou no ônibus, mas aí no seu ouvido, senta, se acomoda da melhor maneira que você puder ou continue fazendo o que você está fazendo e me empreste os seus ouvidos, porque agora eu vou te explicar o que é o PPA participativo. Bom, vamos lá. O PPA participativo, também conhecido como Plano Plurianual Participativo, é uma iniciativa do governo federal brasileiro que visa promover a participação popular na elaboração e definição das políticas públicas do país. O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo com duração de 4 anos que estabelece as diretrizes e objetivos e metas a serem alcançados pelo governo. O PPA participativo teve origem, ou seja, ele começou lá no ano de 2003, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com uma proposta de ampliar a participação da sociedade civil na definição das prioridades e na formulação das políticas públicas. O objetivo era promover a transparência, o diálogo e a colaboração entre governo e sociedade, buscando uma gestão mais democrática e alinhada com as demandas da população. Muito legal essa discussão, né? Chamar a população para a discussão exatamente como é no SUS, né? O SUS é construído também com a participação popular, com a participação da sociedade. No entanto, o PPA participativo foi interrompido posteriormente, não sendo realizado em todos os governos subsequentes. A suspensão ocorreu devido a diferentes fatores, incluindo mudanças políticas e prioridades governamentais. A gente sabe que nem todos os governos têm interesse em ouvir a participação popular e, por conta disso, também o PPA participativo foi interrompido. Mas em 2015, durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, foi retomado o processo de participação social no PPA. A ideia era promover ou envolver a sociedade em todas as etapas, desde a definição das diretrizes até a avaliação e o monitoramento das políticas implementadas. As contribuições da população eram obtidas por meio de consultas públicas, audiências, conferências, entre outros mecanismos de participação.
Participar do PPA tem várias vantagens. Primeiramente, é uma oportunidade de influenciar a definição de políticas públicas, possibilitando que as demandas e necessidades da população sejam consideradas. Além disso, o PPA participativo promove a transparência e a responsabilidade, permitindo que os cidadãos acompanhem as execuções das ações e cobrem os resultados do governo. É importantíssimo que a gente esteja sempre cobrando. Bom, ao participar do PPA, você tem a chance de contribuir para a construção de um governo mais inclusivo e atento aos anseios da sociedade. É uma forma de exercer cidadania de maneira ativa, além de fortalecer a democracia e promover a melhoria das políticas públicas em áreas que são importantes para você e para a comunidade. É importante ficar atento aos prazos de participação divulgados pelo governo, que geralmente disponibiliza informações e orientações específicas sobre como se engajar no processo do PPA participativo. Neste ano de 2023, a plataforma digital Brasil Participativo ficou aberta até o dia 16 de julho, às 22 horas, para receber as propostas e votos para o Plano Plurianual 2024 e 2027, o PPA Participativo. O anúncio foi feito pelo secretário nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Renato Simões, durante o encerramento do segundo Fórum Interconselhos, nessa terça-feira ou na última terça-feira, dia 11 de julho deste ano, em Brasília. Bom, agora que você já entendeu o PPA Participativo do governo federal, vamos falar sobre o que representa a vitória, em primeiro lugar, dos agentes de saúde. A vitória da proposta Qualificação Técnica e Valorização Profissional dos ACS e ACEs para a ampliação dos serviços de saúde no SUS, em primeiro lugar no PPA Participativo, representa um reconhecimento importante para a categoria dos agentes de saúde. Isso demonstra que a sociedade reconhece a importância do trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e compreende a necessidade de investimentos na qualificação técnica, valorização profissional e infraestrutura para que eles possam desempenhar suas atividades de forma efetiva. Essa conquista reflete a relevância dos ACS e ACEs na estratégia de saúde da família, na atenção básica e na vigilância epidemiológica e ambiental. Ao garantir investimentos para qualificação técnica e capacitação continuada, bem como para equipamentos necessários, a proposta visa fortalecer o trabalho desses profissionais, contribuindo para a oferta e a ampliação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para a categoria de agente de saúde, essa vitória significa um reconhecimento do valor do seu trabalho e um impulso para a melhoria das condições de atuação e desenvolvimento profissional. A qualificação técnica e a valorização profissional são elementos essenciais para o aprimoramento das práticas de saúde e para o fortalecimento do papel dos agentes no cuidado e na promoção da saúde das comunidades. É importante ressaltar também que a vitória da proposta dos agentes de saúde não diminui de forma nenhuma a importância das reivindicações de outras categorias, como a enfermagem, que luta também por direitos, como o estabelecimento do piso salarial nacional. Cada categoria tem suas demandas específicas e é necessário um esforço conjunto para garantir as melhores condições de trabalho e valorização de todos os profissionais da saúde, mas não só da saúde, de todos os setores da sociedade, obviamente, já que o PPA participativo ele não é exclusivo dos trabalhadores da saúde, ele é um instrumento da sociedade para a sociedade participar. Então você que está assistindo aqui ou que está ouvindo, assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, não importa a sua área, você pode participar do PPA participativo colocando lá, por exemplo, a sua proposta. No contexto da luta pela garantia de direitos e valorização profissional, a vitória da proposta dos agentes de saúde pode servir como um exemplo inspirador e como uma evidência da importância da mobilização e participação social na conquista de avanços para as categorias profissionais. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando, tá bom, Léo, já entendi o que é o PPA, já compreendi melhor a vitória da nossa categoria, mas e aí, qual será o próximo passo? Bom, vamos falar então sobre isso, né? Inclusive, a gente já caminha aqui para a reta final do nosso episódio. Se você está assistindo pelo YouTube, gostaria de saber a sua opinião aqui, o que você acha disso, se você conseguiu compreender. E se você está assistindo pelo Spotify, tem uma avaliação aqui desse episódio. Você pode avaliar e também pode deixar seu comentário. Lembrando que para você do Spotify, que deixa seu comentário, eu sempre retorno aqui no episódio seguinte, cito seu nome e faço o meu agradecimento. Afinal de contas, o seu comentário ajuda no engajamento e no crescimento
do nosso perfil aqui também no Spotify. Bom, vamos falar então sobre o que acontece após uma vitória no PPA participativo. Após uma proposta vencer no PPA participativo do governo federal, o próximo passo geralmente envolve a análise e a incorporação das propostas vencedoras no plano plurianual oficial do governo. Essa etapa é realizada pelo Poder Executivo, responsável por consolidar as diretrizes, metas e ações que serão implementadas ao longo do período de vigência do PPA. Durante a elaboração do plano plurianual, as propostas vencedoras do PPA são consideradas e levadas em consideração na definição das políticas públicas e programas do governo. Isso pode envolver a alocação de recursos financeiros, a definição de metas específicas e a criação de ações concretas para atender às demandas apresentadas pela comunidade ou pela população como um todo, né? Após a conclusão do processo de elaboração do plano plurianual, ele é submetido ao legislativo para apreciação e aprovação. Os parlamentares têm o papel de analisar e votar o PPA, verificando sua coerência com as políticas públicas e o orçamento do país. Uma vez aprovado pelo legislativo, o plano plurianual torna-se um instrumento de referência para a execução das ações governamentais nos próximos anos. As propostas vencedoras do PPA participativo que foram incorporadas no PPA oficial serão implementadas de acordo com as diretrizes estabelecidas, buscando atender às demandas e necessidades da sociedade. É importante ressaltar que a implementação das propostas depende de diversos fatores, como a disponibilidade de recursos, a viabilidade técnica e a priorização das políticas públicas. O acompanhamento e o monitoramento da execução do plano plurianual são fundamentais para verificar se as propostas estão sendo efetivamente implementadas e se os resultados esperados estão sendo alcançados. Portanto, após a vitória de uma proposta no PPA participativo, é fundamental continuar acompanhando e participando ativamente do processo para garantir que as demandas da sociedade sejam devidamente atendidas ao longo da implementação do plano plurianual. Bom, esse foi mais um episódio aqui do nosso ACS Podcast, tentando te deixar inteirado sobre tudo que está acontecendo dentro e fora da categoria. E hoje você ouviu aí a importância do PPA participativo, entendeu melhor a vitória dos agentes de saúde dentro do PPA participativo e já sabe quais são os próximos passos. Portanto, o seu papel nesse momento é acompanhar e cobrar o governo para que essas demandas sejam implementadas no PPA oficial, que por enquanto o que a gente discutiu foi o participativo. Quando o oficial entrar em vigor, então cabe a nós, enquanto categorias de agente de saúde, cobrar do Executivo e do Legislativo que essas ações sejam implementadas de fato para que a gente possa viver então as melhorias que a gente tanto espera para a nossa categoria. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você achou desse episódio e a gente se encontra no próximo. Um forte abraço para você. Esse aqui é o ACS Podcast e eu sou o Léo, agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro. Um forte abraço, tamo junto.